Nós somos mais de 200 operações, estamos aí em 5 países, Brasil, Argentina, Bolívia, Portugal, agora nos Estados Unidos, 15 milhões de clientes atendidos. Então você já tem que contar o que você tem que ter gestão de pessoas. Você vai escalar, mas teoricamente o seu produto estrela não é você que vai fazer, o outro que vai fazer, gestão de pessoas. E onde você aprende a fazer gestão de pessoas? Eu falo, qual que é o melhor lugar, a melhor escola? Sua casa. Né? Como que você tem cuidado do seu casamento, dos seus filhos? Como que você tem administrado as suas finanças? Como que você tem cuidado dos seus armários, da sua geladeira? Pilar de gestão, você vai falar no primeiro, quem é esse gestor? A empresa tem a sua cara. Exato. Ela tem seu costume, ela é você. Então você se divide em domínio pessoal e autoconhecimento. O quanto eu entendo que eu tenho domínio pessoal, autoconhecimento e consecutivamente inteligência emocional. Olá, seja bem-vindo a mais um Ritocast. E hoje nossa convidada tá para lá e de especial aqui para quem fala gestão, para quem fala de gestão todos os dias. Eu encontrei uma mulher, eu sei, falar de gestão, diretoria, CEO, quando nós procuramos uma mulher, precisa ser alguém muito especial e eu encontrei. Então, eu quero apresentar para vocês Luzia Costa, CEO das Sobrancelhas, veio dos Estados Unidos diretamente para o nosso podcast. Estou muito feliz de você estar aqui, fala um oi pra gente. Obrigada pelo convite, que bom que deu certo, porque nós estamos tentando, né? Nossa, a agenda corrida, mas eu fico tão feliz de ver você cuidando das empresas com tanto carinho, ver uma mulher representando, levando Deus, levando a gestão de verdade na íntegra, na prática. Esse podcast, você pode ter certeza, eu duvido muito que vai ficar aí em poucos episódios, que vai ser só uma série de 10 episódios, que o senhor vai usar tanto, vai ajudar tantas pessoas, essa mensagem vai alcançar nações, que eu acho que você vai ter que continuar. Né? Ai, que não é sobre nós, isso. né? É sobre o que o outro precisa. Eu tenho certeza que Deus vai continuar te usando poderosamente. Obrigada pelo convite. Obrigada por poder compartilhar um pouquinho. Ai, Luzia, nós estamos muito honrados com você aqui. Quero tanto saber um pouco, que você conte pra gente um pouco de você. Primeiro, como é ser uma mulher aqui, como uma mulher na gestão, com tantas franquias. Eu fui tentar falar hoje, eu não lembrava com tantas. Eu falei, Matheus, são muitas. E agora eu sei que ela tá expandindo nos Estados Unidos. Eu não sei como é que... Não consigo falar o número exato. E assim, qual foi sua história? Eu queria que você contasse com assim... Hoje não temos pressa, a gente tá aqui pra você. Eu quero saber sua história, seus desafios, como é ser gestão desse império que Deus está te ajudando a montar, a trazer pra gente. Eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua história. Amém. A Sobrancelhas, ela é um presente do Senhor nas nossas vidas. Hoje nós somos mais de 200 operações, estamos aí em 5 países. Brasil, Argentina, Bolívia, Portugal, agora nos Estados Unidos, na pretensão de abrirmos uma loja piloto e estamos caminhando aí para 11 operações no estado da Flórida. Olha, que legal, já com outros estados interessados, então é algo que realmente o senhor tem feito e colocado, já são 15 milhões de clientes atendidos. É uma marca onde ela tem atravessado as fronteiras, ela tem cuidado de pessoas, e esses 15 milhões de clientes, eu falo que isso só foi possível porque nós transformamos isso no nosso maior ministério. É o nosso terceiro ministério. Porque a igreja é onde você derrama tudo que você tem vivido e todos os frutos que o Senhor tem gerado em nós, é onde a gente começa a participar disso. E a Sobrancelhas, ela nasce, quando a gente fala ali de um sonho, nós somos uma família de pessoas improváveis. Eu, meu esposo e meus filhos, nós somos os mais improváveis. Então, quando a pessoa fala, nossa, você, uma mulher, como que você conseguiu? Você e o seu esposo não tinha nada. Eu falo, porque Deus pega os incapacitados e Ele capacita. Uma vez que a gente faz com que Ele olhe para nós e veja que Ele pode investir em nós. Quando nós vamos contratar uma equipe, o que você faz? Você olha e você vê em quem você vai investir, em quem você vai investir em treinamento, em quem você acredita que vai continuar com você, Exatamente. e quem você acredita que vai fazer a empresa acontecer e fazer com que aquele negócio seja replicado, não é? É.
No reino não é diferente. O Senhor olha e ele fala, olha, eu vou investir nessa minha serva, porque através do negócio dela, ela vai levar a minha mensagem, ela vai impactar, o evangelho vai ser pregado, vidas vão ser transformadas. Vai acontecer um movimento, a economia vai ser agitada, o reino vai ser movido, as finanças dela vai ser para a glória de Deus, então as coisas vão acontecer. E eu vou investir na minha serva, e foi isso que Deus fez. Porque ele olha para mim, no momento onde a gente estava realmente aflito, não tínhamos, eu me converti, eu não tinha dinheiro para comprar pipoca para o meu filho depois do culto. As pessoas falam, toda vez você fala, toda vez eu falo, porque eu não canso de me lembrar do que Deus fez. Todas as vezes que eu comento esse assunto, eu lembro e eu vejo meu filho pequeno na porta da igreja, esperando por uma pipoca, e eu não tinha dinheiro para comprar aquela pipoca. E aí eu, como boa empreendedora já nata, eu estourava a pipoca em casa e levava para ele. Um dia ele falou assim, mamãe, essa pipoca tá fria, troca. E ali caiu a minha ficha. Eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar uma pipoca para o meu filho. Eu tinha planos de ter outros filhos. Eu não tinha a Renata ainda, né? Hoje eu tenho o Caio, de 25 anos, e a Renata, de 17, eu não tinha. Eu só tinha ele pequeno. Eu falei, eu preciso mudar a história da minha casa. Meu esposo trabalhava muito, ele era militar, ganhava super pouco, soldado na época do exército, numa transição ali para cabo. Então, o salário dele era a conta das despesas da casa. Então, a gente precisa entender. Hoje, por mais alta que fosse a patente que ele conseguisse alcançar na carreira militar dele, a gente não conseguiria viver o que a gente vive hoje. E quando eu falo viver da forma que a gente vive, eu não estou falando só de padrão financeiro. Eu não estou falando de morar numa boa casa, eu não estou falando de andar no bom carro, de pagar uma boa escola para os filhos ou proporcionar algo diferente. Não, eu falo do que a gente vive em movimentar, do que a gente vive no reino, do que a gente abençoa pessoas, de quantas vidas são alimentadas por uma única marca, da multiplicação. Gestão é isso, né, Luzia? Né? A disponibilidade. Então, e quando a gente fala de multiplicação, a gente tem o exemplo claro de Jesus quando na partilha dos pães, né? Quando ele executa aquele milagre da multiplicação dos pães, ele olha e rapidamente os discípulos falam, Senhor, nós temos 5.000 pessoas para alimentar e nós não temos dinheiro para comprar alimento para todas essas pessoas. O Senhor fala assim, quantos pães nós temos? Onde estão os pães? Procure. Marcos vai falar. Onde estão os pães? Procure. Ele já sabia que tinha. Ele queria que as pessoas buscassem. Ele sabe que nós temos potencial. Ele fala, onde está o seu potencial? Busque. E ali vem os discípulos e falam, nós temos um menino. Nós encontramos um menino. E ele tem 5 pães e 2 peixes. Você acredita que numa multidão de 5.000 pessoas, só existia um menino que tinha levado o lanchinho? Ninguém mais tinha levado nada? A diferença daquele menino foi que ele tinha um coração disponível para o reino. E ele entregou tudo o que ele tinha. E através da entrega dele, o Senhor fez a multiplicação. 5.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Até hoje se fala nesse menino. Até hoje se fala do fruto, do resultado da entrega dele, desse menino. Pela disponibilidade. Então, quando nós olhamos, a gente fala assim, né? 15 milhões de clientes atendidos. Foi no momento que eu olhei e falei, Senhor, eu preciso mudar a história da minha casa. E ali eu dediquei meu tempo, eu dediquei a minha família, eu consagrei os meus planos, e foram muitos anos para a gente chegar. Mas o Senhor viu que eu tinha um coração disponível, que Ele podia olhar, que Ele poderia me dar a oportunidade de apresentar as minhas ideias e Ele ia multiplicar. Porque Ele deu a oportunidade de alguém ali se manifestar e dizer, eu tenho pães, eu trouxe um lanchinho. Porque com certeza muitos olharam e falaram assim, mas é muito pouco. O que 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Que é o que as pessoas olham, mas eu não tenho talento, eu não falo bem. A minha empresa é pequena, como que eu vou ajudar? Como que eu vou contratar? Eu não tenho potencial, eu não tenho estudo, eu não tenho uma universidade, eu não tenho eu não sou uma expert em gestão como a Renata. As pessoas se diminuem. As pessoas esquecem do potencial dela, elas esquecem quem elas são em Cristo Jesus. Posso puxar um gancho de gestão na sua fala?
Eu acho muito interessante isso, porque sempre que eu estou treinando times ou que nós estamos trazendo planejamento estratégico, principalmente quando você puxa o seu ano, o que você quer para o começo do ano, para você entender o que você vai fazer durante o ano, nesse momento, se você não tiver, para mim o que você está dizendo é visão. Visão do quê? Daquilo que eu ainda não vi, mas do que eu sei que eu posso entregar. Tem uma frase que eu gosto muito de falar dela, que você não é a situação que você tá, você é o potencial que você vê em você de fazer. Você não é a sua situação, você é o que você é capaz de fazer. E foi exatamente o seu início. Era um momento onde você acreditou no que você poderia fazer. E não porque, às vezes, quando o empresário passa muito por isso, começa a encontrar algumas situações que você não vê saída. E aí você pega a sua mente e começa a acreditar naquela situação. Quando acontece assim, trava. É isso. Criar um planejamento é você ver um horizonte onde a sua situação não está te mostrando. É onde você vai criar. Não é sobre isso que nós estamos dizendo? É aquela frase de Billy Graham. Ele poderia ter descido da cruz. Ele poderia, porque era Deus. Mas ele preferiu se levantar do túmulo. Olha assim. Para mostrar que ele vive. E ele Olha faz só. milagres. Então, ele poderia mudar a sua situação que você está de imediato. Ele poderia. Mas ele prefere que você saia dessa situação. Porque ele te deu poder para mudar essa história. Simplesmente porque para mostrar que existe vida em você. Primeiro fundamento de gestão hoje. Acredita em você. Você não é a situação que você está. É exatamente isso que a Luzia está dizendo pra gente. Para você que tem uma empresa, que começa a empresa, que está reconstruindo essa empresa, que está recomeçando e que assim, não tá vendo saída. O que você tem? Que às vezes não é o econômico que mostra, não é as coisas que mostram. É o que você tem. É isso, Lu? É isso. E comece, né, a partir de... As pessoas olham muito para o passado, as pessoas olham muito para as falhas, muito para os fracassos. Porque quando eu decidi empreender, que foi essa situação que eu comentei com você, através de uma situação financeira crítica, de não ter dinheiro para comprar uma pipoca, e eu começo a empreender, eu não começo empreendendo com uma rede de franquias. Foi a partir do que eu tinha, o que eu tinha na minha casa. Eu tinha um pouco de farinha, eu tinha um pouco de leite. E a partir dali, eu fiz uns biscoitos e eu fui vender de porta em porta. Da oportunidade daquela situação, a gente monta um carrinho de lanche. A partir daquele dinheirinho que entra dos biscoitos, a gente investe no carrinho de lanche. E a partir daquela situação, novamente, a gente vê o que dá para vender e montar uma lanchonete. Então, existe um processo, existe um passo a passo. O primeiro começo, né? O primeiro começo. Então, as pessoas precisam primeiro ir criando experiência e ganhando experiência. E tudo se trata de negócio, é uma sementinha ali que vai crescendo. Quando você pega um pé de tomate carregado de tomate com uma estaca segurando, começou a partir de uma semente. Então, qual é a semente que você tem plantado? Qual é o primeiro passo que você dá? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e não se vê. Exatamente. Então, eu espero por algo e eu acredito e eu tenho certeza de algo que eu ainda não vi. Luí, nesse começo, como foi? Não vou fazer. Porque assim, eu acho que o seu começo é muito parecido com o meu. Eu não sei você, mas eu fazia. Comecei, né, trabalhar, batalhar com muita coisa. Eu não tinha a única certeza que eu tinha é o que eu queria mudar aquela situação. Então, eu lutei com o que eu tinha. Você fez um plano, não fez? Não. Como é que foi? Não. Bem aquele ditado, né? Melhor feito do que perfeito. Essa Sim. É uma frase que eu carrego ainda todos os dias. Concordo. Porque vai ter momentos da sua vida, da sua empresa, que é de extrema importância, que é onde nós chegamos hoje. Então, tudo é feito através de planejamento, de estratégia, de discernimento, de avaliar finanças, né, embaixo de uma gestão que é gerida por vários outros gestores, junto, acompanhando, não só, mas a partir de um CEO, de olhando, analisando e colocando a nossa fé em ação para fazer com que tudo aconteça. Mas lá no início, o que você tem? Você tem fé, e você acha que você tem razão em tudo. Esse é um problema, né? Eu falo que esse empreendedor, ele começa com fé e razão. Isso. E no começo dá muito certo, mas depois... Dá muito ruim, que o meu caso, a fé, ela me movia a caminhar. Só que chegou um momento que eu esqueci que, através dessa fé que eu caminhava, porque
Toda pessoa precisa ser liderada por alguém. Sim. Todo ser humano precisa ser liderado por alguém. O ser humano, o bicho, tudo ele vai precisar de alguém. Então, a gente precisa entender. E o empreendedor, ele tem um orgulho, né, uma soberba. Eu falo com propriedade, que foi quando eu quebrei, eu posso te dizer isso com toda certeza e assertividade do mundo. Ninguém me ajudou. Eu ganhei dinheiro sozinho, eu fiz. Agora vai querer me ajudar a cuidar do meu dinheiro? Como assim? Né? Então, maior dificuldade desse líder, não reconhece que precisa de ajuda. Né? A maior característica de um líder é reconhecer que precisa de ajuda. Então, quando a gente está caminhando na fé, a gente precisa entender que a fé, ela tem ordem e bom senso. Ordem, decência e bom senso. Né? São 3 coisas que caminham ali para que essa fé aconteça. Então, da onde vai vir a minha orientação? Eu preciso consultar a Deus. Eu preciso entender se esses planos, a palavra de Deus vai dizer assim, que o homem, ele faz planos, mas quem concretiza é Deus. Então, os planos do meu coração estão de acordo com a vontade de Deus. Onde estão os parâmetros? O que a palavra de Deus diz? Quantos ensinamentos de quantos homens que tentaram fazer por si próprios e não deu certo? Então, eu tenho fé para que dê certo, mas para dar certo tem um como. Como eu vou fazer para dar certo? Se é na minha vontade, é na força do meu braço? Até quando eu vou aguentar? Ou eu vou parar, vou pedir ajuda e vou entender. Na minha época, não tinha esse privilégio. Essa quantidade de podcast, de conteúdos gratuitos nas redes sociais, no YouTube, que você abre, são aulas que você tem o tempo todo. Sabe? De pessoas renomadas, de empreendedores que fizeram, que conquistaram para você aprender. Na minha época, não tinha isso. E eu me lembro que eu caminhei muito bem, né, por fé e razão, até eu entender que não era o suficiente, porque quando eu venho do carrinho de lanche, montamos uma lanchonete, rapidamente eu comecei a perceber que eu podia crescer, que eu poderia crescer, que eu tinha um potencial para aquilo, e eu achei que eu já tinha acertado a fórmula mágica, que era só empreender e pulando de degrau em degrau para um negócio maior que ia funcionando. Então, até a lanchonete, tudo funcionava muito pequeno comigo. Então, meu esposo trabalhando, no dia de folga me ajudava, meu filho pequeno, que eu levava para todo lado, punha para dormir onde eu estava no cantinho, né? Melhor coisa é filho pequeno, que você carrega e enfia no canto. Exatamente, você fica vendo onde ele tá. É, você não tá preocupado se tá dirigindo, se tá correndo, se não tá tomando multa do trânsito, você tá na escola, que país que tá morando, estudando. Cuidando dele, se né? tá tudo certo. Naquela loucura, então tudo funcionando. Mas aí eu falo, nossa, eu vou abrir uma pizzaria. Olha, de uma lanchonete para uma pizzaria, a gente fala assim, são coisas parecidas, é o comércio e eu lido com comida. Mas diferente do comércio, onde você limpa, cozinha, faz o bolo, atende, vende, abre e fecha a hora que desce, tem uma dor de barriga no meio do caminho, você fecha a porta e vai embora, depois você abre de novo e justifica para o seu cliente. Olha, meu filho passou mal, não consegui abrir. E quando você vai para uma pizzaria que você depende de pizzaiolo, que você depende de uma equipe de motoboy, que você depende de toda uma gestão daquele ambiente, de uma equipe de garçom, e você precisa aprender a fazer o quê? Gestão financeira, além de gestão de pessoas, e fazer o negócio acontecer. Saber comprar e saber administrar os insumos que estão ali dentro. Minha filha, é o maior desafio, é um caos. Hoje você vende 2.000, amanhã você acredita que você vai vender 2, você vende 1.000, você fez mercadoria para 2, então a chance de você perder muita coisa ali em massa, em insumos é muito grande, você faz uma compra de X, contando que você vai pagar hoje, a falta de gestão é isso, você vai no achômetro, eu acho que o que eu vendi hoje vai compensar o de amanhã, e assim vai, até que você vê que você está numa bola de neve. Quando eu vi, eu estava dentro de uma bola de neve, de uma dívida, o pouco que meu marido ganhava estava todo envolvido em empréstimos, a gente com aquela dívida absurda num lugar que tinha muito movimento, porque quando você não tem movimento, você fecha. Quando você tem movimento, você quebra. É porque você acha que está entrando. Você acha que está entrando? Então, quando a gente viu, a gente estava assim, quebrado, falido, morando na beira do rio, numa casa de pau a pique. Você tem noção do que é isso? Falta de gestão. Posso colocar outra pílula aí? Você me permite? Segura. Claro. É uma coisa... 2 pontos que a Luzia trouxe pra gente que é interessante analisarmos. Primeiro, tá nessa situação? Como é que você começou o seu negócio? Quando você começa, você acha que vai dar conta de fazer tudo. E aí, 2 premissas que você trouxe. A primeira é quando você começa um negócio e você não tem 100% do domínio daquele negócio. Você é o dono, como você falou, eu montei a pizzaria, mas eu precisava do pizzaiolo.
Então você já tem que contar o quê? Que você tem que ter gestão de pessoas, que você vai escalar, mas teoricamente o seu produto estrela não é você que vai fazer, é o outro que vai fazer. Gestão de pessoas. Depois, gestão de insumos, gestão de compras, gestão de clientes, gestão de entrada e saída de caixa. Gestão está em tudo, em todo o começo. Nós vamos falar, porque a Luzia, ela passou desde o começo, início da gestão, até o meio, empresa de médio, grande, e agora empresa de extremo grande porte. Então, olha esse começo, mesmo ele estando no começo, precisou de gestão de pessoas, toda uma gestão aí misturada em departamentos. E onde você aprende a fazer gestão de pessoas? Eu falo, qual que é o melhor lugar, a melhor escola? Sua casa. Né? Como que você tem cuidado do seu casamento, dos seus filhos? Como que você tem administrado as suas finanças? Como que você tem cuidado dos seus armários, da sua geladeira? Qual que é a visão de uma visita quando ela chega na sua casa? Qual que é a organização? Bom senso. Né? Como que seus filhos te veem quando eles precisam de algo simples, de uma oração? Eles vão direto no líder deles da igreja ou primeiro eles veem em você, que é pai e mãe? Eles veem em você uma referência de uma mãe, de uma mulher de oração, qual eles podem contar ali com o seu apoio, com o seu cuidado. Quando acontece alguma coisa errada no meio do caminho deles, eles vão correr para o vizinho, ou o suporte que eles esperam é o suporte familiar. Olha, eu posso ter feito a pior coisa do mundo, mas eu tenho uma família. Eu tenho uma família que é o qual vai cuidar. Certo. Hoje de manhã, conversando com meu filho, que ele está recém-operado, e ele falou, mãe, eu tenho caminhado e eu tenho visto muitas pessoas no meio da minha caminhada passar por muitos desafios, mas uma coisa que eu louvo a Deus é pela minha família. Eu louvo a Deus pela sua vida, a vida do meu pai, a vida da minha irmã. Porque em todos os momentos nós estivemos juntos e eu olho como Deus tem cuidado de nós. Porque eu vejo tanta coisa diferente que eu fico olhando e falo que privilégio meu ter nascido nessa família. Olha, Luzia, que coisa. Isso para mim é um valor. Eu falei isso para minha nora. Estava em casa. Essa semana eu falei na minha mesa exatamente isso. O que é riqueza? Riqueza é isso aqui, ó. Você tem a sua família que te ama. É isso. E assim, é tão bonito, porque assim, seguindo a sua linha, né? Às vezes a gente quer fazer tanta coisa lá fora, mas quando você para pra olhar pra dentro da sua casa, não tem nada. E aí eu falei pra ele, riqueza é isso aqui. Riqueza são os meus filhos estarem aqui. Eu sei que se eles fizerem qualquer coisa, certo? Ou alguma coisa que a visão deles, talvez eu não vou gostar, eles vão contar pra mim primeiro. Exato. Por quê? Porque nossa casa, o nosso templo é o primeiro lugar de construção. É isso. É isso, é o primeiro lugar, é onde a gente entende, então ali é a nossa escola. Então, às vezes, a gente está buscando muito lá fora e a gente não entende porque ainda não deu certo. Então, assim, tudo é de dentro para fora. Interessante. Você já viu que quando você está tentando resolver alguma coisa, colocando a expectativa em alguém, tem um problema familiar, tem um problema de paternidade, tem um problema de maternidade, de repente você arruma um parceiro e você coloca, principalmente a menina, toda a expectativa no homem. E aí, aquele homem, ele chega com uma carga muito grande, porque ele chegou para ser um namorado, um noivo e um marido. De repente, ele tem que ser marido, ele tem que ser pai, ele tem que ser irmão, ele tem que ser avô, porque ela coloca toda a expectativa masculina, da figura masculina paterna, da ausência lá atrás, ela coloca naquela pessoa. E, de repente, você começa a ver que aquele casamento conturbado, a pessoa não está entendendo. E aí a pessoa olha e fala assim, mas eu não consigo atender, a gente recebe isso muito nas igrejas, eu não consigo atender a expectativa dela. Por mais que eu faça, tá faltando alguma coisa. E aí onde eu sento com a pessoa e falo, mas espera aí, esse papel ele não vai fazer aqui, quem tinha que ter feito era seu pai, ele não é seu pai, ele é seu marido. E quando a pessoa ela olha para aquilo, ela fala, nossa, ele não é meu pai, ele é meu marido. E quando ela entende o papel, o verdadeiro papel daquele homem naquela relação, as coisas começam a fluir. Então, às vezes, a gente está com um problema que a gente quer resolver, muitas vezes, na nossa empresa lá fora, mas é alguma coisa interna. Quando eu tenho problema de falta de perdão e eu libero esse perdão, as coisas começam a fluir. Então, é de dentro para fora. Então, eu falo, se é de Deus para a minha vida, da minha vida para a minha casa, da minha casa para a minha empresa, da minha empresa para o mundo. Se eu inverter essa ordem, vai dar ruim, vai dar errado. Então, às vezes, as pessoas não estão fluindo e eu falo, olha, como é que está lá dentro? Como é que está essa situação resolvida no âmbito pessoal? Porque às vezes você está aqui, mas a sua cabeça está lá. E você está tentando provar alguma coisa a ferro e fogo aqui que não vai funcionar. Dessa forma não vai funcionar. Porque aqui é uma outra regra.
É o que a gente fala, né, Luzia? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Exato. Em qualquer fundamento de pilar de gestão, você vai falar no primeiro, quem é esse gestor? A empresa tem a sua cara. Exato. Ela tem seu costume, Exato. ela é você. Então, você se divide em domínio pessoal e autoconhecimento. Exato. O quanto eu entendo que eu tenho domínio pessoal, autoconhecimento e, consecutivamente, inteligência emocional. Para quê? Para que esses 3 pilares me ajudem a fazer as melhores escolhas, ter uma visão mais clara do que o meu negócio precisa, saber exatamente do que eu não sou bom, para saber quem procurar, para quem pedir ajuda. Domínio pessoal, para mim, é o pilar fundamental. Porque, assim, você contrata alguém para fazer gestão de pessoas para você. Você contrata alguém para finanças, você contrata alguém para fazer os pilares, né, que completam uma gestão empresarial, organizacional. Agora, as melhores decisões, a cabeça, o exemplo, a cultura, ela vem de você. Exato. Do quanto você consegue ser um exemplo e propagar isto. E aí vem do que você empresa. Por isso que eu falo, trazer os meus CEOs aqui para estar trocando essa gestão de quem faça do dia, eu admiro muito vocês. Você, né, toda essa dimensão do que você está criando é um exemplo do seu valor, do quanto você quis entregar para o mundo, do que você se negou a fazer. Exato. Valores, não, isso eu não faço, aqui você não encontra, assim. Então, isso é uma extensão de você, de quem você é. Isso vai dizer seu tamanho, se você vai continuar sempre naquela medida, se você vai expandir, se você segue o próximo passo, é domínio pessoal, inteligência emocional e autoconhecimento. São as 3 coisas iniciais fundamentais para qualquer gestor. Que é o domínio próprio. Né? A palavra de Deus já vai dizer sobre o domínio próprio, né? Dominar a si mesmo sobre todas as coisas e circunstâncias. Perfeito, perfeito. Como que você lida? Porque se eu explodo dentro da minha casa, em qualquer situação, eu piro e eu vou explodir, e com certeza eu vou explodir na empresa. Em algum momento eu vou ter essa reação, ela vai gritar mais forte, então eu preciso tratar isso. Porque talvez eu esteja te poupando de lidar com um número grande de pessoas, porque a pessoa estraga muito maior, né? O estrago muito maior. Não é simplesmente quando você começa a gritar ali, seu marido fecha a janela e pronto. Não é, né? A janela é muito grande, a janela aqui de fora ela é muito grande, os escândalos, as redes sociais hoje. Então é um cuidado onde a gente precisa entender. E a humildade, né? Porque muitas vezes nós vamos ter que recomeçar. Porque quando a gente quebra, eu lembro quando eu quebrei, eu estava ali naquela situação, morando na beira do rio, né, com um esposo, filho pequeno, casamento bagunçado, porque daí bagunça tudo. Vida financeira não adianta que bagunça tudo, eram muitos fatores para serem alinhados ali. Eu lembro que eu olhava e eu era criticada o tempo todo, né? Por família, por pai, por mãe, por pessoas que estavam próximas, por pessoas que até então estavam admirando o seu crescimento e de repente te vê ali falida. Você não é um exemplo, você é um exemplo de uma pessoa que não deu certo. E tá tudo bem. Então, por isso que a gente precisa entender que quando você vira uma referência por algo que você conquistou, por algo onde você chegou pelos frutos, e chegar o momento de você saborear desses frutos, dessa colheita, você precisa saber quem, de fato, vai participar dessa mesa com você. Com certeza. Né? Porque muitas pessoas querem se apropriar do fruto, muitas pessoas querem sentir, saborear do fruto que você está colhendo hoje, mas são poucas. Se você olhar há poucos anos atrás, há poucos meses, você vai ver realmente as pessoas que acreditam em você e quem não acredita em você. Você vai olhar para as diferenças, porque eu lembro que eram muitos desafios. Então, ninguém vai convidar você para participar de um podcast, ninguém vai convidar você para um evento, ninguém vai mais convidar você para uma festa que é relacionada a network. Você precisa entender o seu estado. Aquele estado que você está, às vezes, e aí você começa a entrar com aquele momento de comiseração. Céus, terra, ninguém me chama mais para isso. E quando eu tinha dinheiro, ou quando eu fazia, as pessoas me convidavam. Isso faz parte desse momento. Então, esse momento não é um momento de você querer estar participando de nada, mas é um momento de você voltar a participar da mesa, da ceia, da sua casa, das mesas do Senhor. Se colocar em oração, de fazer uma autoanálise e entender qual é o momento que eu estou, o que eu preciso fazer para recomeçar. Porque a gente precisa entender que recomeçar é mais difícil que começar. Com certeza. E quando começa, você está cheio de sonhos, você está cheio de expectativa e você vai. Você começa com a conta menos zero, menos negativo, mas quando você quer e você precisa recomeçar, você esquece que você já começou uma vez, porque você entende todas as dificuldades, você já está cansado. Morre de medo. Entendeu? Você tem um medo, você tem uma frustração.
Você tem o medo de não dar certo de novo. Então você fica olhando, é aquela expectativa. E quando você perde um filho na primeira gravidez, a segunda você fica morrendo de medo de contar, de acontecer, porque você tem medo de passar por aquilo de novo. Você não sabe. É uma incerteza muito grande. Então é o momento de você avaliar e falar como eu vou fazer. Às vezes Deus vai te forçar, que foi o meu caso. Eu estava fazendo toda uma autoanálise ali, de repente acabou meu gás. Não falei agora. Então agora não tem jeito, filho. Se vira para arrumar dinheiro para comprar gás. Né? Porque eu sou uma empreendedora nata. Minha vida, ela é feita de fases e etapas de todo o recurso vir do empreendedorismo. Daí meu marido, ele é mais empreendedor que eu, porque ele acredita em mim cegamente, coitado. Né? Então, todas as vezes que ele tá ali, e olha, eu falo que ele olha para aquela situação e ele falava, meu Deus, estamos juntos, mas eu fico imaginando, né? De repente, ele se vê lá na beira do rio, frustrado, quebrado, com o pouco que ele ganhava, essa mulher tomou de empréstimo. O Matheus cortou muito cafezinho no começo. Chega, você vai falir a família com seus cafezinhos, não dá. Não é? E hoje ele faz toda a gestão da empresa financeira e ele olha e fala, meu Deus, que bom que esse homem acreditou em mim. Não é porque você vai olhando, são momentos que você precisa entender. Conte seus sonhos para quem sonha com você. Com certeza. Naquela época era Deus, o meu esposo, meu filho era pequeno, a Renata ainda não existia. Então são situações que você olha, e eu comecei empreendendo dali, vendendo tomate seco, eu saí daquela região. Tem fases do empreendedorismo que você vai ver que é escala só para você sair de uma fase para outra, né? Como se você estivesse escalando uma montanha, é um degrau a mais. Eu queria viver de tomate seco? Não. Mas era o que a minha situação naquele momento proporcionava. Era uma casa na beira do rio e tinha o quê? Um fogão de lenha e não tinha gás. Eu tinha o dinheiro emprestado que eu tinha emprestado do meu pai para comprar gás. Se eu comprasse o gás, eu não tinha dinheiro para comprar comida. Então, tem momentos que você tem que tomar decisões. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Se eu compro comida, se eu compro gás, eu vou ter que voltar para pedir dinheiro para comprar comida para o meu pai. Olha a situação que ele tá. Para emprestar o do gás, ele já falou todas que ele queria. Então, vamos ter um bom senso dessa gestão. Então, eu vou comprar uma caixa de tomate, eu uso fogão de lenha, eu desidrato, começo a vender, arrumo dinheiro pro gás, pra comida e assim eu vou. Olha que pensamento sensacional. Ai, desculpa. Vou ter que... Hoje, quando às vezes a gente fica falando em tomada de decisões, né? A vida do gestor é tomada de decisões. Isso é que é tomada de decisão. É você começar, peraí, o que eu faço primeiro, mediante o mínimo do que eu posso fazer agora para realmente criar coisas maiores. É isso. Às vezes você acha que coisa maior vai vir de coisas grandes, não, vai vir de decisões bem tomadas. Gerir é isso. A gente está falando de começar a gerir de uma forma de 1% da população. É isso. Você é um prodígio, a empresa 1%. É feita de detalhes, pequenos mas detalhes. São detalhes. Olha como é que você começou. O que você teve? Não, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer isso. Pensa bem, Luzia. Nossa, que... Não, e aí hoje você chega, você deve deparar muito com isso, que você está ali também dentro de muitas empresas, que é a sua área de gestão. De repente você chega numa empresa e a pessoa está com uma dívida. Né? Qual empresa que você vai chegar? Não, vai ter tá tudo lindo. Se eu vou chegar é porque exatamente, alguma coisa tem. Então, é normal que a pessoa tenha ali uma dívida esperando a sua chegada. E aí a pessoa tá para receber um crédito, algum investimento que ela tá ali naquele momento, ou um investidor que vai entrar. Você vai ver que é muito comum. A primeira coisa, olha, eu vendi um imóvel, eu consegui um empréstimo, o investidor vai chegar, e aí eu falo, tá, e aí o que você precisa? Eu preciso de X mil para pagar essa dívida. Tá, então tem aqui, ó, um empréstimo, tem um investidor, tem alguém chegando. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é a hora que você adquirir esse dinheiro, eu vou pagar essa dívida. É a primeira coisa que eu escuto, eu vou pagar essa dívida. Tá, você vai pagar essa dívida. E o resto? E o resto, você vai fazer como? Entendeu? Vamos fazer ele trabalhar para você? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as decisões de pronto de imediato nem sempre são as decisões corretas. Por isso que eu falo, quem está te liderando? Né? As decisões ali baseadas na fé, você tem que estar sendo guiado pelo que Deus tem. Porque se for uma fé, né? Porque crer até o diabo crê. Se você só acredita que vai dar tudo certo, mas vai dar tudo certo, mas você está fazendo para dar tudo certo? Então, essa fé realmente ela está sendo administrada e eu estou tendo meus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo? Ou a voz do mundo está mais alta? Qual voz que se cala primeiro? Entendeu? Então, eu preciso entender e ter discernimento que eu estou sendo discernido. Nessa situação, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Quem vai ser? Esse mentor que eu estou contratando,
esse consultor, ele entende, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como me ajudar a sair daqui, então ótimo. Entendeu? Esse dinheiro, se eu pagar essa dívida, ele vai resolver meu problema? Ou não? Eu preciso criar uma estratégia para que ele, de fato, solucione esse problema por completo, que foi o caso que eu te falei. Tá, eu vou comprar o gás, eu vou solucionar o problema do gás, vou ter gás na minha casa, mas e o da comida? Como é que eu vou pôr comida na mesa para os meus filhos? Eu tinha mais problema que isso, né, Luzia? Eu tinha mais decisões Entendeu? Então, quais são os outros problemas? Global, né? Esse problema é só a célula ali, ó, a principal. Mas as outras células que estão em volta dele. Como é que eu vou resolver? Quais são os outros problemas que foram gerados através desse problema que eu preciso resolver? Então, eu preciso entender, é um ecossistema. Né? Para esse carro andar, né? Não é só a roda girar. A roda girar e fazer com que o carro ande na pista, ele é só um fator para esse carro estar em movimento. Mas como é que está esse motor? O motor pode ser lindo, perfeito, carro funcionando, se não tiver gasolina. Então, a gente precisa entender os detalhes em volta do problema. O que causou? Porque eu posso consertar tudo isso, mas se eu não entender que eu tenho um problema de gestão financeira, a hora que esse carro começar a virar de novo, eu vou saber administrar ele? Ou eu vou aumentar essa bola? Vai virar uma bola de neve lá na frente. Isso é uma coisa extremamente importante. Porque né? quantas pessoas você vê quebrando, com o mesmo... Voltando no mesmo erro, no mesmo lugar. Gastando muito mais. Hoje a gente tem um problema seríssimo. O marketing de ostentação. Mostrar para os outros, né? Mostrar para os outros. Então, se eu não andar no carro de X mil, entendeu? Se eu não tiver uma casa de tantos milhões, se eu não frequentar tal restaurante, tal lugar, as pessoas não vão acreditar em mim. Espera aí. Então, seus frutos, seus resultados são medidos por isso? Engraçado, Luzia, que esse estando aqui no nosso país é um fator que você passou por isso, você sabe. Sim. Todo empreendedor que começou pequeno, em algum momento você tem que definir, peraí, o que eu vou fazer primeiro? Como as pessoas vão acreditar que o que eu faço é um sucesso? Então, você tem que, o que você está dizendo para mim é estratégia. Estratégia, um brainstorm e planejamento. Nós estamos falando que você fez tudo isso inconsciente. Foi exatamente isso. Qual é a estratégia que eu vou usar agora para que eu tenha frutos? Exato. Eu não posso esquecer de nenhum detalhe. É como na gestão na prática. Quando você está fazendo gestão, você não pode esquecer de nenhum detalhe para que você faça o seu planejamento e não volte, não refaça ele depois. Então, isso que você falou é muito importante. O que pesa para você? Quem é seu público? O que importa para você estar no meio que você esteja sem você se comprometer? O que você pode fazer que seja uma verdade? Para mim, o que você está dizendo o que é ser verdade dentro do seu mercado? A gente vive muito isso aqui, eu e Matheus. O que é ser verdade dentro do nosso mercado? Isso. Ainda mais no meu, que é gestão, e os meus concorrentes são extremamente grandes, e as pessoas pagam X mil lá, mas você não tem tantos seguidores assim, será que é a mesma coisa? Às vezes você entrega muito mais de conteúdo. Sim. Porém, hoje você é medido pelo carro, pela casa, sendo que trabalho muitas vezes, isso é o fruto, é o resultado. Claro. Isso é claro que isso tem, mas isso que você está falando é muito importante. Até que ponto eu preciso fazer? Qual é o risco calculado dentro do meu planejamento e da minha estratégia que eu preciso ter? Isso tem que pensar, tem que ser pensado. Exato. E as coisas, conforme vão passando, a gente vai entendendo, né? Que a palavra de Deus também vai dizer isso em Eclesiastes, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Né? Então, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, para todas as coisas. Vai ter um tempo que você quer porque é questão satisfatória. Então você fala, poxa, eu trabalhei tanto, eu quero comprar um carrão, eu quero morar isso, eu quero morar numa casa grande. E aí, de repente, a gente vai começando assim, nossa, eu vou começar a diminuir, a casa tá muito grande, tá muito trabalho, não sei o quê. Eu vou alugar essa, vou comprar uma casa menor, porque os filhos vão crescendo, vão indo, vou ficando muito pouco, tô cada hora num lugar, então eu vou otimizando o meu tempo. As malas que você levava um look para cada dia das viagens, da palestra, você vai pegando peças básicas. A vida, você vai simplificando, você vai entendendo que tem coisas que você não precisa mais. Né? Tem coisas que você pode usufruir e fazer com que o seu dinheiro renda de várias outras formas, né? Economizando em vários setores. Você pode andar num carro bom que não é tão caro como o outro, mas você tem uma economia justa disso, aquilo. Então, é o estilo de vida que você vai levando para cada ocasião que você vai colocando. Mas isso porque você foi aprendendo
a trabalhar igual quem é refém da moda. Quem é refém da moda, ela vai gastar muito mais do que uma pessoa clássica, por exemplo. Eu não sou refém da moda. Então, eu tenho roupa no meu guarda-roupa de 2 anos, de 3 anos, eu enjoo, eu dou pra colocar. Mas você vai me ver sempre com uma roupa mais clássica. Dificilmente você vai me ver muito com coisas da moda. Quem é refém da moda, ela tá ali, olha, olhou pra moda. Na próxima estação é tudo diferente, ela não tem o que fazer. E ela vai ficando com rios de dinheiro ali. Então, você vai começando a entender o nível de consciência que você quer. Agora, é sobre você. Você precisa entender que é sobre quem você é, a sua identidade de Cristo. Qual que é a identidade, o que Cristo diz a teu respeito e qual que é a sua verdade. E aí você se liberta da opinião do outro, porque se você for refém da opinião do outro, você vai ter sempre querer estar nos lugares que os outros andar. De repente você tá com dinheiro parado. Eu não tenho dinheiro. Você tá com dinheiro parado em casa, em carro, em várias situações, acumulando um monte de coisa dentro de casa, fortunas em sapatos, em bolsas, em isso e aquilo, e você não sabe para onde vai aquilo, tá tudo ali. Mas dívidas desnecessárias. Sabe que você me chamou a atenção de uma coisa que eu acho que o segredo exatamente para você empreender, exatamente o contrário do que você precisa fazer igual ou para você se encaixar, para mim o segredo tá no contrário. O que para você é de identidade? O que é seu? O que é seu? Como o seu logo, como você faz nas empresas. Quando você quer montar a identidade, eu queria que você contasse um pouco para mim da identidade da Sobrancelhas. Quando você monta a sua missão, visão, valor, que você começa a criar a identidade da empresa, para que depois você trabalhe seu marketing, trabalhe a sua venda, trabalhe a sua cultura dentro da sua empresa, é exatamente o que diferencia todo, é o seu sucesso. Nossa, aquele lá tem também, eu preciso ter também. Não, você não precisa. Exato. Você tem que se respeitar. Aquele outro, não, você não precisa. O meu concorrente faz assim, mas o que você faz que o seu concorrente não faz? É uma estratégia de gestão que é o contrário. Exato. Eu gosto muito de falar isso nas mentorias quando eu tô trabalhando com as meninas. É o contrário, é o que você consegue colocar de diferencial, que é o grande sucesso do mercado, né? É o que eu falo muito, quando a gente veio com as sobrancelhas, quando nós criamos as sobrancelhas, nós não inventamos a roda, nós não inventamos sobrancelha, o salão já fazia isso. Desde que o mundo é mundo, você vai ver aí de época em época, em moda, por isso que a gente vê, a gente tem muito mercado, que você vai ver a época das sobrancelhas muito finas, das sobrancelhas naturais, das sobrancelhas marcadas, das sobrancelhas definitivas, e aí depois vem para a micropigmentação, nós vamos ver aí de geração em geração o mundo das sobrancelhas. A gente vem vendo isso tudo acontecendo. Então, quando nós viemos com as sobrancelhas, o que a gente fez? A gente apresentou para o mercado de uma forma diferente o que já existia. Entendeu? Então, nós inovamos no modelo de negócio, onde a gente trouxe o quiosque. Nós somos a primeira empresa no Brasil no segmento de quiosque, nos tornamos a maior rede no mundo. Onde a gente trouxe para 7 metros quadrados, onde a gente colocava 4 cadeiras confortáveis, 4 colaboradoras, 4 clientes e uma gerente, dentro de 7 metros quadrados. Começamos ali em 2013, com faturamento de 35 mil, dentro de 7 metros quadrados. Olha só. Você tá entendendo? Então, a gente otimizou tempo, a gente otimizou aluguel de shopping, sabe? Gestão de equipe. A gente começou a funcionar e a gente foi vendo o quanto a gente conseguia aplicar e o quanto aquilo suportava, até chegar o momento de a gente precisar ir para uma outra operação, que era o formato de loja, onde a gente aumentava o nosso mix de produtos e de serviço, e aquele franqueado rapidamente se tornava um multifranqueado, porque eu queria fazer com aquele quiosque. Ele plantava no outro local. Olha só. Então, essa foi uma forma que nós fomos crescendo e entendendo. A gente precisa entender o seu negócio, ele vai performar de que forma, em que lugar. Então, a gente precisa adaptar. A gente está falando, nós somos a maior rede dentro de shopping centers. Nós somos a maioria dos shoppings do Brasil e da Argentina, os outros países que a gente também performa em shopping. Nossa experiência é muito grande com shopping e hipermercado. Nosso negócio performa muito bem ali. Sabendo que isso é um custo alto, o metro quadrado do shopping ele é altíssimo. É verdade. Então, como a gente conseguir ganhar? Como que a gente vai conseguir otimizar aquilo ali, economizar dentro de um shopping, sabendo que o aluguel de uma loja se paga por metro quadrado? Então, nós conseguimos ganhar no metro quadrado. Então, você precisa entender. Quando eu sento com o mentorado, a primeira coisa que eu falo assim, olha, a primeira coisa, o alinhamento de cultura da empresa, como é que está a cultura da sua empresa? A gente começa a fazer o alinhamento de cultura, a gente redefine missão, visão, valores. Ele não criou aquela missão, ele não sabe para que servem os valores, quais são aqueles valores, de onde ele veio, ele não sabe o que é de fato na íntegra. Ele sabe que é um quadro bonito que fica pendurado. Grande maioria.
que alguém fez, desenhou para ele em algum momento e colocou ali, mas é aquele tanto de palavra difícil e bonito, porque se você for pegar a geração nossa hoje de empresários, de empreendedores, eles estão muito mais preocupados em falar bonito do que fazer dinheiro. Não precisa parecer, não precisa ser, precisa parecer que é. Exatamente. Para de querer parecer que é. Então, e às vezes eu sou muito ali, né? A pessoa tá falando alguma coisa, eu falo, mas o que é isso? A pessoa, isso. Não, mas me explica na íntegra o que é isso. Eu meto louco muitas vezes, tá entendendo? E aí a pessoa, na segunda pergunta, ela já não consegue me explicar o que ela tá falando. Porque ela sabe falar o termo, ela sabe raso o que é, qual que é a função, mas ela não sabe na íntegra o que é. Ela nunca viveu por aquilo. Posso, eu tô aqui queimando pra te falar uma coisa. Nós estamos falando da palavra, da iluminação, de tanta coisa, mas assim, eu defino que o seu modelo de negócio é um divisor de águas. Sim. É a escolha do modelo de negócio. Sim. E isso eu quero frisar para nós, para o nosso assunto aqui. Todo mundo que começa tem que ter muito claro o seu modelo de negócio. Como é que você vai entrar no jogo? Como é que você vai jogar? Não dá para só entrar no jogo, concorda, Luzia? Exato. E a pessoa precisa entender e se tornar especialista em algo. Exatamente. As pessoas têm medo de nichar. Então, o que a escolha do modelo de negócio foi primordial para que todo mundo entendesse, nossa, esse modelo é assim, você entrega isso com 4 pessoas atendendo, um gerente, e você consegue entregar tanto e fazer, não é isso, Luzia? Exato. O modelo de negócio é o fator primordial para qualquer negócio, porque hoje todo mundo faz tudo, não tem um negócio que seja soberano. Porém, como você faz a diferença é o seu modelo. Entender sobre modelo de negócio depois de autoconhecimento, para mim é o segundo passo. Como é que eu jogo? Porque aí dentro do meu jogo eu vou entender minhas dores, minhas vitórias. Concorda, Lu? Exato. Então eu entendo que depois que você entendeu qual era esse modelo de negócio, performar depois foi mais claro, podemos dizer assim. Porque fácil não é. Mas é mais claro, né? É isso, porque o modelo de negócio ele vai atender que público? Onde ele vai estar? Cabe. Por exemplo, quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente tem, vamos falar de Orlando, a gente tem 2 shoppings grandes ali que caberia, né? A gente tem o Flórida, que é um shopping muito parecido com os shoppings do Brasil, e a gente tem o Milênio, que ele é parecido já com um shopping alto padrão, vamos falar ali, Anália Franco, né? Um JK. Cidade Jardim, não, acho que o Cidade Jardim não é mais lixado, mas JK. Mas JK, mas então assim, cabe a sobrancelhas ali? Não. É um shopping caríssimo, entendeu? O nosso investimento teria que buscar um outro perfil de franqueado. Ele até cabe, ele cabe. Mas nós estamos falando de uma operação. Exatamente, a gente está falando de uma operação que hoje, num shopping padrão que a gente trabalha hoje, que é o nosso público ali, BC, né? Que é o forte que a gente está falando, Tatuapé, Taubaté Shopping, Center Valley, que é os shoppings que a gente tem, sim, todos os shoppings aqui de São José, Vale Sul. A gente vai falar de um público BC, pouco. Né? Mas a gente vai pegar desse público que é a nossa concentração máxima. Praticidade. Que é praticidade, exatamente, que chega que é bem na hora. Feito, custo-benefício. Chegou, fez, saiu, sem muito conversar. Sabe, preço e qualidade. Bem. Exatamente. Sabe, conforto, preço e qualidade. Então, a gente fala de uma operação que esse investidor ele vai chegar, ele vai ali gastar os seus 250, 260 numa loja. Tá? Ele consegue ter uma boa loja pegando ali dentro de uma metragem boa dentro do shopping. Uhum. Quando a gente fala por esse tipo de shopping, onde a gente está falando, vamos falar de um JK, de um shopping alto padrão, a gente vai colocar essa operação ali para 600, 700 mil, dependendo da conversa, 1 milhão. Olha o desgaste que eu vou ter para buscar um outro tipo de investidor, para lidar com um investidor que não é um investidor que está acostumado a performar com o meu negócio, porque ele já mexe com outros tipos de negócio, de obra, de todo um desgaste para captar um outro público. Então, vale a pena? Não, então a gente precisa entender aonde a gente está. Aí, a chance de eu colocar no shopping desse não dar certo é muito alta. Olha que fala clara. E assim, para quem está assistindo esse podcast, queria fazer a gente vê aquele... Para nessa parte. Olha que segurança que você tem de falar, nossa, mas vai me prejudicar eu não falar qual... Não, ela sabe onde ela entra, onde ela sai. Modelo de negócio. Exato. Eu sei onde eu vou performar, principalmente o que o meu franqueado precisa ter e estudar para que ele possa performar com o negócio dele. Isso é sensacional. Clareza. Modelo de negócio para você saber qual é o seu tamanho, onde você entra e onde você vai performar. Nossa, muito, muito interessante isso. Porque a chance
não dá certo, é muito grande, o dele faturar muito baixo, ainda que dê certo faturar muito baixo, porque os custos muito altos. Então, você precisa entender aonde você vai colocar e onde cabe esse negócio. E às vezes é isso que você falou, a gente fica perdendo muito tempo querendo estar em todo tempo, em todo lugar. Não. Ah, mas o negócio dela é para shopping. É para shopping, mas é todos os shoppings. É igual lá, a gente está falando, né, pegando ali, voltando para os Estados Unidos. Então, o Flórida pode pôr tranquilo. É um shopping que a gente está falando igual um tatuapé. Vitrine. Quando você vai para o Milênio, eu preciso de um outro nível. Se eu quiser, de repente, uma loja conceito, uma loja piloto da franqueadora. Loja conceito é como o Pão de Açúcar. Exatamente. Faz o Pão de Açúcar. Vou fazer ali para ela ser uma vitrine, mas não para colocar um franqueado, porque ele não vai performar e ganhar dinheiro ali. Para uma estratégia de fortalecer marca, de abrir fazer uma abertura, criar um domínio de marca. Então, a minha intenção ali é essa, e não que o meu franqueado performe. Você não vai querer que ele sofra mais sabendo qual é o público e qual principalmente o budget para que ele tenha o seu payback, para que ele tenha o seu retorno. Você. E ali eu conseguiria uma loja, conceito. O Flórida eu conseguiria implantar um quiosque, que foi a estratégia que a gente usou no Brasil. Mas eu só estou falando dele, em Orlando. E aí eu vou para os arredores ali, eu vou ter o quê? Os malls, né? Que você conhece bem, que são aqueles shoppings a céu aberto, espalhado, formato de outlets, que é muito comum lá, que é onde a gente tem esse público passante, esse público BC, que é aquele público que está sempre buscando comprar alguma coisa, né? E sair de casa ali buscando, que é perto, porque lá tudo é longe. Então, qual que é o mall mais perto para colocar? Quando eu chego ali, eu vou colocar um quiosque aonde? A céu aberto? Não vai funcionar nunca. Eu preciso de quê? De uma loja. Eu preciso de adaptar esse modelo de loja. Já é um ponto. Então, a gente precisa entender. Né? Quando você vai com o seu negócio para algum lugar, a gente precisa entender que a primeira coisa que eu preciso saber, qual é a cultura desse povo. Né? Cultura é tudo. Cultura é tudo. Isso funciona dentro do Brasil também. Né? Porque quando a gente vai, por exemplo, para o Sul, o pessoal do Rio Grande do Sul é um pessoal reservado. O modelo de quiosque lá também não funciona. As mulheres, elas não sentam e se expõem. São lojas, e lojas um vidro mais embaçado, até mais fechado. Nem uma vitrine tão aberta igual daqui, quando a gente pega a nossa região aqui. Né? Quando a gente fala aqui de Vale, quando a gente fala São Paulo, Rio de Janeiro, você pode pôr quiosque até no teto. A mulherada é desenrolada, elas gostam de se arrumar, elas são vaidosas, elas sentam, é calor, então Nordeste é calor, elas andam com a perna de fora, elas andam com o braço de fora. Conheça seu público, elas né? não têm problema de sentar e expor, elas estão ali plenas, elas são bem resolvidas, né? E aí você vai pegar, as mulheres são mais reservadas, as mulheres são mais fechadas, o tipo de vestimenta, elas são mais guardadas. Então a gente precisa respeitar, a cultura é algo primordial no negócio. Mas e sabe o que é? Ouvindo você, que eu gostaria de fortalecer nessa sua fala, olha que segurança que a gente tem de ter um negócio onde já está todo mapeado, você já fez todo esse trabalho. Sim. A franquia é uma coisa interessante, eu queria frisar isso também. Sim. Já tá mapeado, já desenhou, já sabe a região. Ah, você vai montar naquela região? Já te ajudo a montar aqui. Então, isso é até uma segurança para quem às vezes quer montar um negócio, não sabe o que tá apoiado, gosta desse modelo de negócio e fica no dúvida. Depois, como é que vai fazer? Não, você já vem amparado. Olha para você ver. Exato. Você mapeia tudo e já deixa amparado. Então, até para uma questão de decisão na hora de você ter um negócio, é importante saber que você vai estar amparado por todas as hábitos, gerir isso também, porque às vezes eu não tenho, eu vou ter que, né, um negócio onde eu vou ter que abrir tudo, não, já tem negócios que você já tem esse mapeamento, que já fez tudo e fica mais claro para que a pessoa possa investir com mais segurança, né? Eu gosto muito do sistema de franquia. Eu falo que mudou a minha vida, a minha forma de pensar, eu amo, eu conheço muitas pessoas que não gostam, que não se adaptaram com o modelo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Mas eu gosto demais, eu acho que o franchise, ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de gerir pessoas. Você precisa entender que para você lidar e trabalhar com o mundo de franchise, você precisa amar pessoas, né? Você vai ter o tempo todo, são vários franqueados, são várias ideias, são várias posições de investidores que eles chegam, que eles vão olhar, que eles vão entender do seu negócio. A princípio, tá tudo bem, tudo ok, tem que deixar muito claro essa entrada, mas no meio do caminho é igual um casamento, né? É um contrato a longo prazo, onde as operações precisam funcionar, são cabeças diferentes que
Então, se você se perder ali na forma como que você lida com a sua gestão, se você não for muito claro, muito assertivo, a chance desse negócio mudar no meio do caminho é muito grande, porque são várias pessoas trabalhando no mesmo negócio com um ponto de vista diferente. E aí já fiquei animada para te fazer uma pergunta, que eu fiz a minha colinha, claro. Então, em relação à gestão de pessoas, eu queria que você me trouxesse 2 pontos. O primeiro, qual é o desafio hoje que você está encontrando, né, que você viu na sobrancelha e você falou, não, eu vou tratar isso já antecipado, porque eu já encontrei esse desafio de gestão de pessoas no meio. E depois, quando você vai pensar no gestor para te ajudar com o seu negócio, para te ajudar a gerir os seus apoios ali de direção e gestão, o que você procura num gestor? Vamos falar desses 2 aspectos? Sim. Quando você pensa na gestão de pessoas, qual é o desafio que você vê hoje para você se antecipar? Como que você trata isso? Porque eu não consigo imaginar quanta gente você conversa por semana, por exemplo. Então, o mais difícil que as pessoas precisam entender de um gestor é entender quais são as prioridades, quais são as urgências. O grande mal do século, que eu falo, não é nem só dos gestores de empresas, o grande mal do século, a gente tende a resolver tudo que é urgente. E tudo que é prioridade fica do lado. Então, eu chego numa empresa, eu tenho um problema, eu resolvo porque aquilo é urgente, está acontecendo tal coisa com uma pessoa é urgente, eu corro para resolver, na minha casa alguma coisa é urgente, e eu vou deixando as prioridades de lado. Quais são as prioridades? As prioridades tempo de qualidade com a minha família, as prioridades é tempo de qualidade na sua empresa para você avaliar os projetos da forma correta, é você ter um tempo com o seu esposo de qualidade, é ter um tempo ali, para tirar um dia da semana ali, para cuidar do relacionamento, para um jantarzinho, para ficar sozinho, para um filme, é o dia do descanso. A palavra de Deus vai dizer a importância do descanso. Deus, ele descansou, né? É estar próximo realmente das pessoas que vão fazer a diferença. Eu falo que a maior qualidade de um gestor, de um pastor, é o tempo que ele tira para cada pessoa num determinado momento e no momento certo. Então, hoje, quando eu chego na empresa, aí eu vou departamento por departamento. Primeiro eu falo com todo mundo, eu abraço todo mundo, eu cumprimento todo mundo, porque está tudo rodando. Então, quando eu olho no olho, ou quando eu entendo nos relatórios, ou quando eu vejo que está acontecendo alguma coisa, tem alguma deficiência, né? Igual a vitamina, o corpo começa a lhe dar resposta, começa a ficar cansado demais, provavelmente está com uma queda ali baixando que você precisa suplementar. A empresa é a mesma coisa. Quando você vê ali a produtividade caindo, onde está? Será que a gente está com um problema aí nesse departamento? Será que o gestor está, de fato, dando a atenção que a equipe precisa? Ele só está buscando resultado. Olha, eu vou. A sua frase inicial é hoje para, assim, de 100% das empresas que nós começamos a trabalhar para fazer a gestão, 99,9% todo mundo trabalhando na urgência, apagando fogo, virou até meme de internet, fala de internet, apagando incêndio, desculpa, e deixando as prioridades de lado. Então, esse desafio, mais uma vez, sendo falado aqui na minha mesa. Quando nós vamos entender que nós trabalhamos pelas prioridades e não pelas urgências. Primeiro é você criar essa consciência. Todo gestor tem que ter consciência. O que está chegando em você toda hora, isso é uma prioridade ou uma urgência do momento? Tem uma ferramentinha básica, mas por quê? Pessoa de mais por quê? No terceiro, porque ela já se arrepende de ter vindo com urgência para você e deixar essa urgência no seu colo. É isso. Então, entender. Então, primeiro é isso, Luzia. Diferenciar bem o que é urgência, se a gente está trabalhando só na urgência ou no que é prioridade. E aí, nós vamos falar da matriz da gestão do tempo, ou gestão de produtividade, que se fala muito hoje. Assim, achei sensacional essa sua fala, porque é exatamente isso. Com gestão de pessoas, tá todo mundo trabalhando por urgência. E a prioridade está ficando de lado. Exatamente. Concordo. E o que você pegaria, assim, vou contratar hoje um braço direito na minha gestão, para colocar na minha cadeira de diretoria? Quais são as qualidades que você observa? Quais soft skills, hard skills? Quais são as skills hoje que para você é fundamental aqui na Sobrancelhas? Um coração de servo. Alguém que ama cuidar. Eu trouxe de volta, eu tive um diretor que trabalhou comigo no início do crescimento das sobrancelhas, ele fez toda
a nossa ajuda da expansão ali foi ali primordial. Aí ele estava nos Estados Unidos, ficou um tempo lá, ficou 2 anos lá. E agora eu trouxe de volta para o Brasil para eu poder ir, para resolver as empresas. E hoje ele veio e assumiu a diretoria da sobrancelha de novo. E por quê? Além de ter todos os pontos positivos que ele tem, que é expert em várias áreas que a gente precisa de departamento, que isso não é difícil de encontrar. Pessoas qualificadas, capacitadas em determinadas áreas não é difícil de encontrar, mas uma pessoa com o coração disponível, sabe, que ama Jesus acima de todas as coisas, que é exemplo de referência de família, que vai parar para pastorear os meus colaboradores, para trazer para a mesa e para entender, vem cá, olha como a sua produtividade baixou. Esse não é o nível de profissional que eu conheço, o qual eu contratei dentro de todos os históricos que eu tenho de você. O que está acontecendo aqui que baixou aqui? O que eu posso te ajudar aqui? O que está acontecendo lá na sua casa? O que está acontecendo aí? Que a sua cabeça não está funcionando. O que eu posso te ajudar para a gente voltar a produzir aqui? E não tem a ver só com que a gente atingir esse caixa de novo. Tem a ver que eu sei que nesse ponto aqui é ladeira abaixo. E se eu permito e você sai lá fora, vai piorar. Então, se eu posso te ajudar a voltar o primeiro amor, se eu posso te ajudar a consertar um pouquinho do meu tempo, tudo isso que está acontecendo, seja um desabafo, seja um tempo, seja uma solução financeira, eu não sei o que está tirando a sua paz, mas tem algo que está tirando a sua paz que não está deixando você produzir. Isso vai te fazer muito mal. Se eu não tiver um diretor, se eu não tiver um gestor que tenha, né, a mesma coisa, o nosso gerente geral, que tenha essa visão, que é a visão de reino, na nossa linha, que a gente trabalha na cultura da Sobrancelhas, que é uma empresa cristã, que todo franqueado que entra, ele sabe o qual a conduta que a gente leva de servo, onde a gente está ali para cuidar, não vai funcionar. Porque quando eu sair, essa pessoa que for assumir, o meu colaborador vai falar, mas o que está acontecendo? Está pregando uma coisa lá fora e aqui dentro é outra. Essa empresa não é o que eles falam. Eles não vivem o que eles pregam. Já pensou? Eu super concordo com servir. Para mim é um valor. É o maior. Valor. Quinta-feira eu estava com uma mesa de gestores e falou assim: vocês estão aqui para servir. Gestão é servir o outro. Não é porque você está na cadeira da direção e da gestão que a pessoa, você vai pedir... Não. O quanto paciência você tem em ouvir, tem que gostar de gente. É isso. A linguagem clara. Jesus, ele falava de vários assuntos com várias pessoas em todo momento. Mas você vai ver que povos específicos ele trazia em forma de quê? De parábolas. Porque ele sabia que determinados assuntos, se ele levasse de uma forma específica, o povo não ia entender. Não ia funcionar. Então, o gestor ele precisa entender como ele fala com cada um da sua equipe. Como ele vai fazer com que aquela ideia seja replicada da forma correta. Será que entenderam? Será que as pessoas estão com dificuldade de fazer ou estão com dificuldade de entender? Comunicação, né? Comunicação. E pra gente ir caminhando, infelizmente, para o nosso final, tenho mais uma pergunta que eu gostaria de te fazer, Lu. Seu time de vendas. Hoje todo mundo... Gerir, quando eu falo em gerir, você precisa gerir alguma coisa. Ela contou aqui pra gente uma história, a história, né, da sobrancelha vindo, falando que desde o primeiro momento ela estava gerindo vendas. Concorda comigo? Sim. Então, às vezes, a gente fica pensando ali na gestão lá atrás, gerir pessoas, fazer planejamento. Mas como é que tá o seu time de vendas? Concorda, Luzia? Exato. Porque se a venda tá funcionando, todo o resto fica mais leve de ser feito. Exato. Como é que você cuida do time de vendas? Como é que é? É um time que você acompanha constante, tem um processo? Me conta, o que é primordial que você fala, não, o meu time de vendas está sem isso aqui, eu vou procurar para que eles tenham? Diário. O time de vendas, eles são acompanhados diariamente. Entendeu? Diariamente. Então, através das plataformas, das ferramentas, do CRM, tudo ali é alimentado, mas diariamente elas falam. Então, tem um grupo ali, que é a gerente de expansão, meu esposo é gerente financeiro, porque eu tenho pavor de grupo, que é muito grupo. Então, elas vão alimentando as informações, elas vão me atualizando a questão dos leads. Conforme vai chegando, quando a gente está falando ali de performance de venda de franquias, quando chega, vai passando pela equipe, que esse lead ele aquece, que chega no momento realmente de finalização, sempre a última conversa comigo, sempre, entendeu? A última do aquecimento. Então, ele vem
E aí, onde ele vem para minha mesa, a gente faz um meeting onde eu vou entender se, de fato, esse franqueado, ele entendeu por que ele quer entrar na sobrancelha, por que nós somos essa referência a qual ele escolheu caminhar com a gente, qual foi a decisão dele, né? Por onde ele veio e por que ele quer caminhar, se ele entendeu o nosso objetivo, qual que é o propósito da nossa empresa, se ele está disposto a trabalhar com a gente nesse ministério, porque é um ministério, eu não estou falando de uma religião, eu não me importo com a religião qual ele chega, mas eu me importo e ele entender que nós servimos a um Deus ao qual ele vai ter que trabalhar para ele tanto quanto a gente. A gente não fala de placa de igreja, não, mas é sobre o outro, é sobre o próximo, se ele está disposto a servir essa comunidade como nós temos serviço, se ele está disposto a fazer parte dos nossos projetos sociais, de ir trabalhar nos nossos treinamentos com a gente, que acontecem nas comunidades, atendendo e servindo mulheres carentes que não podem pagar pelo serviço. A gente tem toda uma cultura onde a gente entra num serviço de várias frentes, de várias formas. Olha que legal. Então, essa cultura vem também para o processo de venda. Esse vem para o processo de venda. Se ele está disposto a caminhar, né? Não é só ter o investimento, mas é todo um trabalho árduo que vai ter depois para fazer com que isso tudo aconteça, com que esse negócio performe da forma correta. E uma vez que ele entenda, e tá tudo bem se ele não entender, e uma coisa que eu deixo claro, aquela conexão não tem a ver em ele fechar o negócio comigo das sobrancelhas, ele pode escolher por outros, depois a gente se conectar. Tem a ver realmente com pessoas, entender, ele se identificar. É uma vez que ele entende, né, que ele consegue, que se ele se encaixa no nosso modelo de negócio, ele volta para a minha equipe de expansão, para a nossa gerente de expansão, para que esse negócio seja executado da forma correta, seja concluído, e aí ele entra e é onde ele vai fazer parte, depois participar dos outros treinamentos, que é um treinamento de como ser um franqueado, de contratação de equipe, de busca de ponto, enfim, de todo o passo a passo que ele vai precisar cumprir até a inauguração dessa loja. E assim que ele inaugura, ele tem ali um consultor de negócio onde ele vem acompanhando ele dia após dia dentro do caminhar deles com a gente. Olha, então eu entendi duas partes aqui. A primeira que eu queria frisar, que isso eu vou levar para mim, né? A questão de você entender todos os passos e às vezes a gente acha que, não, mas eu tenho valor para comprar, mas e todo o resto? E todo o resto, entendeu? Não, então você, teoricamente, só tem o valor, ok. Mas é uma construção diária, né? Exato. Todo o resto, servir, dividir, porque assim, negócio é uma luta diária, né? Diária. São desafios diários, são pessoas. Exato. Então, então, nessa construção de vendas, você mostra todo esse passo a passo diário para que juntos... Porque assim, a gente não é só um passo, né, Luzia? É um corpo mesmo, né? Então tá. Então, o negócio, você tem o budget, então esse é um ponto. Agora você precisa do braço. Exato. Agora você precisa de outra coisa, para montar um corpo todo para que você tenha sucesso. Porque às vezes ele chega como investidor e ele fala, olha, eu não vou operar. Tá tudo bem. Eu sou investidor, eu não vou operar. Então, quem vai operar? Quem é essa pessoa que vai te representar como negócio? É igual, olha, eu decido ser mãe, eu decido ter um filho, mas eu não posso parar de trabalhar para sustentar esse filho. Tá tudo bem? Mas quem vai cuidar do seu filho? Você vai pôr uma escola, você vai contratar uma babá, essa pessoa é capacitada, é qualificada, como é que vai ser? Para você voltar para o seu trabalho. Tudo bem, você não vai operar, mas quem é que vai? Quem é que vai fazer esse negócio acontecer se não você? Eu quero saber quem vai fazer. Entendi. Interessante. E assim, teve algum desafio no meio do caminho? Você fala, nesse meio entre coloco lá, como é que foi? Vou expandir para os Estados Unidos, vou ficar por aqui, agora chegou. Qual foi o momento que você falou? Bom, entendi, vivi uma etapa, uma fase, e agora tá na hora, me escala aqui no Brasil, né? Como que foi isso? Agora vou para fora. Em que momento você entendeu que é o momento de viver uma página 2, não sei se eu posso dizer assim. Os desafios são diários, né? Então, os desafios é aquilo, né? Você termina um, vem outro. Gente, para quem não empreende, é igualzinho quem decide virar atleta. Né? Ele começa ali correndo, ele começa caminhando, daí ele começa a caminhar mais rápido, ele começa a correr, daí ele corre 1 quilômetro, daí ele quer correr 5, daí ele quer uma maratona. E aí, ele, quando ele alcança, ele começa a melhorar o tempo. Então, se ele fez em tantos minutos, o desafio dele é fazer em menos tempo. Os desafios são diários. Eles vão mudando as estações, eles vão mudando as fases, eles vão mudando os lugares, mas os desafios, eles não acabam. Isso é uma constância. A questão de empreender em outros países, nós vivemos uma promessa, né? Nós temos uma promessa de Gênesis 15:5, que é uma promessa que Deus nos deu, né? No momento onde a gente estava ali orando muito em abrir uma franquia ou não abrir essa
sobrancelhas, e Deus trouxe esse texto, que é uma conversa entre Ló e Abraão, que ele fala assim: Abraão, sai para fora da tenda e olhe para o céu. Se é que pode contar as estrelas, essa será a sua descendência. Então ali eu tive certeza que as sobrancelhas não só ocupariam o Brasil, como atravessaria as fronteiras. E eu falei, meu Deus, mas como nós vamos fazer? Né? Porque nós não temos dinheiro, nós não temos recurso, é um sonho, nós vamos começar. E quando o medo batia, Deus me deu um outro texto de 2 Samuel, que ele fala assim: até aqui nos sustentou o Senhor. Ou seja, se até aqui eu te ajudei, eu vou continuar ajudando daqui para frente. Então, continua fazendo o que é correto, continua buscando, que eu vou continuar colocando oportunidades. Se você souber fazer, as coisas vão ir acontecendo. Então, essa promessa, ela era não só para sobrancelhas no Brasil, como atravessar as fronteiras. A gente está falando de um projeto que a gente também alcança missões. Então, a gente estendeu para a Argentina, a gente fez esse trabalho na Argentina, tem muitos venezuelanos, nós temos a Lud lá que ela cumpre e executa esse trabalho muito bem. Nós fomos para a Bolívia, onde nós temos o Andrés, que ele cumpre esse trabalho muito bem. Nós fomos para Portugal, onde a gente tem o Tiago, que cumpre. E tem os Estados Unidos, é onde o Senhor nos colocou lá para estar, que nunca foi um sonho e não era um desejo nosso de estar até então, era uma pessoa que estaria lá cuidando como todo outro país, mas algumas necessidades do país, algumas habilidades, algumas exigências, o meu currículo ele acaba sendo mais aceito e acaba sendo mais rápido dos processos, acaba trazendo mais autoridade. A gente sabe que isso para o governo, essa relevância é importante, foi onde nós entramos e estamos, eu e a minha família, à frente dessa expansão, dessa construção do negócio lá. É onde a gente almeja realmente muitos lugares. Eu lembro que quando a gente começou a empreender, meu esposo falou, mas por que sobrancelhas, né? Uma área, né? Um nicho, quando a gente foi para nichar. Eu falo, porque qualquer lugar do mundo que você for, onde as mulheres estão cobertas, fechadas, a sobrancelha está de fora. Verdade. Né? Então, é uma oportunidade onde você tem de uma área tão pequenininha do rosto e onde você consegue atingir milhares de pessoas da forma que a gente tem atingido. O nosso propósito realmente é transformar vidas, é levar o amor de Deus. E eu quero que no dia que a gente chegar nesses países onde o evangelho é proibido, onde a Bíblia não pode entrar, onde a palavra de Deus não possa ser ministrada, que através dos nossos franqueados, através dos nossos colaboradores, as mulheres que se sentarem nessas cadeiras, elas podem sentir o amor de Deus através das nossas vidas, que através do nosso toque elas possam sentir a cura e falar, meu Deus, que experiência é essa, que arrepio é esse? É o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que eu ainda não ouvi falar, que eu ainda não experimentei? Eu quero que a sobrancelha seja a Bíblia, proibida de lugares escondidos onde a palavra não pode entrar. Nossa, Luzia, tô sem palavras agora. Que bonito, né? E assim, né, ali acabou de aparecer, você tem mais tempo, pode ficar. Mas pra gente, tudo isso une, olha pra você ver, a gente veio de autoconhecimento, modelo de negócio, a gente falou um pouquinho, falamos de gestão de pessoas, entra no ponto de gestão, mas a gente vai entrar, talvez seja no ponto fundamental de um ciclo, né, numa gestão de negócio empreendedora, que é propósito. Não sei se você já viu, mas o que tá dando dinheiro lá? E a pessoa vai animada, o produto dá certo e para aquela pessoa não dá. O que você tá fazendo hoje aí? Qual é o seu propósito? Você falou pra gente, deu uma lição do que é propósito. Viver propósito, um propósito de Deus, né? Então, viver um propósito, vivenciar esse propósito, lutar por ele e assim, ter numa base, numa força que às vezes não é nossa, né? Não, porque a gente precisa entender que não é nosso. O propósito não é nosso. Nós não temos propósito. A palavra de Deus vai dizer, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. A diferença é que nós pegamos essa frase e tomamos posse dela de uma forma totalmente errada. E aí eu pego essa frase e falo assim, de acordo com o seu propósito, com o seu propósito, com o seu propósito. Eu tomo posse de algo que não é meu. O propósito é de Deus. Jeremias também vai falar, porque antes de ser formado no ventre de sua mãe, eu te fiz para um propósito de Deus, para que seja cumprido através das nossas vidas. Ninguém é filho de chocadeira, ninguém é filho do acaso. Antes de ser formado, nós somos frutos de Deus, criaturas de Deus. Nós estamos ali, Ele nos formou. E qual é o propósito de Deus? É a salvação da humanidade. O propósito de Deus é que as pessoas sejam salvas.
Então, o seu negócio é para você atrair pessoas. O seu negócio, ele é só uma ferramenta, ele é só o meio para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas acessem o amor de Deus, para que pessoas acessem a verdade, para que pessoas tenham acesso à verdadeira visão do Evangelho. Sabe, o Evangelho de Cristo, o amor genuíno, o amor ágape. O amor que se fez carne, sabe, que se entregou no madeiro, para que a gente vivesse, que se entregou pelo nosso pecado, para mostrar a importância de nós perdoarmos, de vivermos intensamente, de fazer com que o outro se sinta amado, que o outro se sinta à parte, que o outro entenda que, por mais improvável que ele ache que ele pareça ser, existe um Deus que ama. Por mais que o pai terreno tenha abusado, tenha espalhado, tenha machucado, tenha judiado, por mais que ela tenha sido ferido pelo esposo, por filhos, enfim, pelas pessoas que ela mais amava, onde ela esperava mais proteção, por mais que todas essas pessoas tenham falhado com ela, existe um Deus que olha para ela como filha, que ama, que a respeita do jeito que ela é. Que todos os dias declara sobre a vida dela: você é filha amada do Senhor, não desista. Que acredita que existe um livro que tem mais de 8.000 promessas a respeito, declarando e afirmando quem elas são em Cristo Jesus. Que eu não preciso acreditar nas mentiras contadas por Satanás. Que eu não preciso acreditar nas mentiras, nos apontamentos, nos julgamentos do mundo. Que existe alguém que acredita, que me vê como de fato eu sou, que me olha e me guarda no meu secreto. E que se ele me trouxe até aqui, é para cumprir o propósito dele. Fazer com que as pessoas entendam o verdadeiro Evangelho de Cristo. Ai, bom, vou deixar para você finalizar. Queria que você... Acho que para mim foi muito rico, foi uma honra. Amém. Ouvir, me emocionar aqui. Você foi falando, nós vamos tomar um café daqui um pouco, né? A gente vai trocar um pouco mais das nossas histórias, mas queria que você deixasse um pouquinho de gestão aí para quem está ouvindo, para quem gosta do assunto, para quem está começando, para quem tem um negócio, para quem está se inspirando em você através dessa conversa. Queria que você deixasse um pouquinho das sobrancelhas, né? Como procurar, qual que é o @, deixar uma mensagem aí para finalizar esse nosso momento muito especial. Amém. Então, para você que quer conhecer um pouquinho mais das sobrancelhas, do nosso modelo de negócio, tem lá www.sobrancelhas.com.br. Você pode entrar no nosso site, tem todos os nossos modelos de negócio, ou no nosso Instagram, Sobrancelhas Oficial. Você vai encontrar também sempre uma loja perto, pronta para você. Você quer ver testemunhos incríveis, como esse compartilhamento, nós temos também o Oficial Jesus Pode, lá a gente compartilha várias coisas sobre o que Deus tem feito, o que Jesus tem feito. Se você entrar no meu Instagram, pessoal, @LuziaCosta, tem todas as nossas redes sociais lá. E a minha sugestão para você que está começando: entenda quem você é em Cristo, entenda a sua verdadeira identidade, seja você mesmo, não se preocupe, sabe, com as condições, com o que seu concorrente tem. Você não sabe a realidade dele, você não entende os bastidores dele, mas você conhece o seu bastidor. Comece organizando aí a sua casa, comece organizando as suas gavetas, comece a sua mesa de escritório, onde você está, onde você decidiu começar, se é um cantinho da sua casa, se é um cantinho de uma sala. Comece com excelência. Tudo que fizerem para a glória de Deus. Faça tudo sabendo que tem um Deus que está olhando, que está te moldando, que está te forjando. Olhe bem para as oportunidades, todas as oportunidades que passar à sua volta. Aquela história do cavalo selado. Aproveite as oportunidades que realmente são oportunidades certeiras. Aprenda a falar não. Quando você aprende a falar não, é a maior libertação de um ser humano, é o não. Quando eu dou um não, às vezes para projetos que você vai olhar e vai parecer interessantes, mas não é que não é interessante, às vezes não é o seu momento. Qual é o momento que você está hoje? Aproveite bem essa estação. Entenda quais são as prioridades da sua vida. Não pule nenhuma etapa. E você vai ver que esse fortalecimento, que essa base, essa construção de uma casa, quando ela está sendo feita, dificilmente você vai conseguir ver, são tampados, né? Os terrenos são tampados, porque existe uma fundação acontecendo ali.
E aí você olha a casa pronta, você fala, nossa, foi tão rápido, mas às vezes foram meses construindo aquela base. Aí você passa a ver uma árvore cheia de frutos, você fala, nossa, de repente apareceu o fruto. Mas foram anos para aquela raiz performar. Então, que você possa entender a sua real identidade em Cristo, em quem você é. E Deus vai te usar desse jeitinho. Deus vai te usar dessa forma. Ele vai te aperfeiçoar cada dia mais dentro do que você é. Você não é uma cópia. Você não é uma cópia. Você é uma criação. Você é uma obra de arte que tem valor, qual o Senhor te fez e te formou. Então, não se permita ser comparado com uma cópia de ninguém. Amém? Então, vou encerrar. Eu tenho certeza que quando, né, em algum momento, quando nós estamos assistindo qualquer coisa, em qualquer momento, aquilo é para você, como foi falado agora, né? Nós vivemos um propósito, e cada um que assiste, consome, seja o que for, é o momento para aquela pessoa, para ela chegar onde ela precisa. Então, eu espero que hoje, o falar de gestão hoje, com uma mulher, com a nossa CEO, quero agradecer, foi muito especial. Ele vai chegar no momento específico para aquela pessoa que precisa ouvir. Então, me resta agradecer, Luzia, muito obrigada. Nós estamos honrados com a sua presença aqui, vou reforçar novamente. Conversar, ouvir, né, te ouvir falar, fiquei aqui pensando sobre mim. Você ia falando, eu ia pensando sobre o meu, sobre que propósito eu estou vivendo, nossa, como eu comecei, como é que eu estou aqui. Então, eu espero que essa reflexão fique também para você que assistir e você possa degustar um pouquinho e entender que nós vivemos um propósito. Qual é o seu? É isso. É isso. Muito obrigada. Amém. Estamos juntas. E é isso. Vou encerrar com dó, mas estou terminando. Termina agora o Ritocast. Assista, aproveita, vê a importância de modelo de negócio e como você vive o seu propósito. Beijo. Deus abençoe.